No canto 9 da Ilíada, é enviada uma embaixada composta de Odisseu, Ájax e Fênix até onde está retirado Aquiles. O objetivo é fazer com que ele volte à luta, né? É levar os presentes de Agamenon e convencer Aquiles a voltar a lutar. Chegando lá, encontram ele cantando, né? Cantando a chamada Cleo Andron, a fama dos heróis, né? Só que ele é objeto um dos heróis, um dos objetos do próprio canto dele. E ele canta não com uma musa, como os aedos costumam fazer, mas sem nenhuma referência a uma musa ou alguma outra inspiração divina. Está cantando desacompanhado até de um público. Ele canta para ele mesmo, para se animar. Nós vimos alguns aedos, né? Demódoco, que é o modelo de aedo, semelhante até ao próprio Homero, que canta com uma musa. Como é esse cantar com uma musa? Ordená-la que cante conforme um início e um fim, e também de acordo, a partir de um tema. O poeta, o aedo, ele passa os parâmetros do canto para a musa, que responde cantando para ele. Coisas que ela viu, que o aedo não viu, coisas que ela sabe e o aedo não sabe, mas o aedo fala porque as musas falam para ele. E essa fala do poeta é dirigida ao poeta aedo, né? É dirigida a um público que se emociona, que se entretém e que limita a fala do aedo, dizendo: tá tarde, né? Continue amanhã. Ou então, no seu riso ou no seu choro, isso é um retorno pro cantor, né? Então tem esse tripé: o aedo, as musas que dão o canto para ele, e o poeta faz o parâmetro do canto para a musa, e o público que limita o aedo. E o canto, e nessa parceria do aedo com as musas, o aedo, ele canta conforme a ordem. Ele canta um discurso ordenado. Assim Demódoco canta, tendo um público também. Demódoco canta na corte do rei Alcino. Não é assim que canta Tâmeris, o aedo Tâmeris, porque ele canta contra as musas. Ele desafiou as musas, né? Também é diferente do Demódoco a forma como o Fêmeo canta. O Fêmeo, ele canta sem as musas. E ele canta obrigado pelos pretendentes de Penélope, no palácio de Penélope e de Odisseu.
Fêmeo tem um público que o obriga e não está acompanhado das musas. E agora nós estamos com Aquiles. Que tipo de Aedo é o Aquiles? Aquiles é um Aedo. Ele canta, sem fazer referências musas, ele canta para se animar. Né? Que canto é esse que Aquiles profere? Né? Vamos ler a passagem. No canto 9 da Ilíada. O encontraram a embaixada, encontraram o Aquiles, o encontraram alegrando o ânimo com uma lira sonora, de bela feitura, guarnecida no alto de uma trava de prata, a qual ele tomara dos despojos ao destruir a cidade de Eesião. Com ela alegrava o coração e cantava assim a fama dos heróis. Patroclo, sozinho, diante dele se sentava, em silêncio, esperando que o Eácida acabasse de cantar. O Patroclo não era um público pro Aquiles da forma como os Aedos têm o seu público, que fazem solicitações a ele. Não. O Patroclo está ali sozinho, essa palavra é usada para destacar como ele não está participando do canto do Aquiles, como ele é um ouvinte involuntário. Mas ele está lá porque ele faz uma dupla inseparável com Aquiles, né? Segundo o Jacinto Lins Brandão, que é o nosso autor de referência aqui no estudo, esse estudo das musas e da relação delas com os Aedos, o canto do Aquiles tem uma função terapêutica, não tem uma função comunicativa como a dos Aedos que cantam com as musas. O canto do Aquiles é terapêutico, ele é para animar a alma dele, né? Alegrar a alma dele, alegrar o ânimo dele. Uma função terapêutica. Ele canta para ele mesmo. Mas como é esse canto para si mesmo? A gente precisa desenvolver isso. Lembre que no canto 1 da Ilíada, assim que Aquiles se retira, se afasta da luta, ele, chorando, ele atrai então a mãe dele, Tétis, e Aquiles, e a Tétis fala: fale, meu filho, o que aconteceu? E o Aquiles diz: por que eu vou dizer algo a quem já sabe tudo? Você é uma deusa. E uma deusa do mar. E o mar recobre a terra. A terra é o âmbito do ser. Então aquilo que recobre a terra sabe tudo o que é e tudo o que foi. Então, por que contar algo a quem já sabe tudo? Tétis diz ao filho: cante para que nós dois saibamos. Ele não vai comunicar algo para ela. Ela vai ser uma instância que vai receber o canto para que ele também saiba. Será que não é essa a função do Patroclo aqui, no canto 9? Será que o Patroclo, em silêncio? Por que ele está em silêncio? Será que a função dele não é receber o canto do Aquiles para que o Aquiles se ouça e alegre o próprio ânimo?
e assim então ter a sua função terapêutica. Aquiles está encolerizado com Agamenon, por causa do que o Agamenon fez a ele. Ele está remoendo a cólera. Ele canta. Será que ele não canta para apaziguar isso? Será que o alegrar o próprio ânimo não é isso? Trazer um certo alívio nesse momento de cólera? Né? Deixa eu ver aqui. Isso é uma função comunicativa, mas não comunicativa social. É uma comunicação para si mesmo. Tem um filósofo chamado Peter Sloterdijk, que nós vamos estudar aqui, exatamente por essa questão da comunicação. Ele vai dizer que antes do social existe a comunicação, a comunicação consigo próprio é uma comunicação social e que inclui também outras pessoas. Ele estuda a subjetividade na comunicação, nesse caminho em que algo é dito para alguém e esse alguém reage de alguma forma e essa reação é recebida por aquele que disse. E esse alguém, se for muito significativo para quem disse, se fizer tiver uma relação de intimidade com quem disse, essa dupla conforma uma esfera e nessa comunicação, no meio desse jogo comunicativo é que está a subjetividade. Então, para o Peter Sloterdijk, a subjetividade é sempre ao menos uma dupla para produzir esse fluxo comunicativo. Mas, quando o ser humano nasce, ele faz uma dupla com a mãe, depois faz uma dupla com a mãe e com um terceiro, como o Demódoco, o Aedo Demódoco, né? A comunicação ali é na tríade, entre o Aedo e a musa, e entre o Aedo e o público. Essa tríade que faz faz o circuito comunicativo. Mas no caso do Aquiles, no caso de uma terapia, o circuito comunicativo é dele com ele mesmo, mas esse ele mesmo não é o mesmo Aquiles. É um duplo dele. É alguém que não é ele, que faz parte da subjetividade dele. Patroclo tem tudo para ser aquele com quem Aquiles faz uma dupla, faz uma esfera subjetiva de comunicação íntima. O Patroclo que não é Aquiles, mas que faz parte da dupla
que faz o Aquiles. Então a gente tem que entender melhor que comunicação é essa. O Jacinto diz, é terapêutica. Ok. Não é uma comunicação. A função do canto do Aquiles é terapêutico. Tudo bem. Mas como assim terapêutica? Que terapêutica é essa? Que jogo de bate e volta se tem com um parceiro de intimidade? É uma comunicação. Não é social. É íntima. Não é um ambiente social, é um ambiente íntimo. Ambiente social nós temos quando tem o Aedo e o seu público. O Aedo talvez faça uma dupla de intimidade com a musa, que o inspira. Mas quando o Aedo vai para o público, a relação é social. Agora, entre Aquiles e ele mesmo, passando por Patroclo, que é um outro ponto da esfera da qual Aquiles faz parte, a esfera íntima, a comunicação não é social, a comunicação é íntima, né? Enfim, essa ideia de esse desdobramento do que é essa função terapêutica do canto do Aquiles, isso nós estamos pensando usando o Peter Sloterdijk. Isso não está no livro do Jacinto Brandão. Mas a gente vai, daqui a pouco, não sei se daqui a muito ou se daqui a pouco, a gente vai começar a ler o Sloterdijk para ajudar a gente a entender isso. Tá? Então é isso. Obrigado.